Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Já aconteceu com você de alguma vez? Você está chegando na sala de aula e a hora que você está entrando bem tranquilo, às vezes até meio sonolento, um amigo seu sai de trás da porta e te dá um grito, um berro, te dá o maior susto e você regala os olhos, você grita, você dá um passo para trás. Por que acontece isso? Acontece isso por causa do nosso sistema sensorial. O ato de você ter visto, o ato de você ter ouvido, o ato de você ter sentido tudo aquilo, o seu corpo te dá uma resposta para você reagir àquilo. Alguns reagem bem, alguns dão simplesmente um passo para trás, alguns dão só um grito, alguns saem dando soco nem sabendo o que está acontecendo. Cada pessoa é de um jeito diferente. E é o sistema sensorial, juntamente com o sistema nervoso, que vai fazer tudo isso aí. Bom, o que acontece? Nós temos o nosso sistema sensorial. E esse sistema sensorial, ele é um sistema da qual ele vai existir algumas células que vão ser capazes de ser uma receptora de algumas sensações, entendeu? De algumas sensações. Então, esse sistema sensorial, com essas células sensoriais, elas vão ter inúmeras funções e todas elas são semelhantes em seus funcionamentos, em sua fisiologia, né? Olha só aqui, as células sensoriais formam os órgãos do sentido, certo? E elas vão acabar dando a sua resposta ao organismo através de substâncias químicas, através da luz, através da temperatura, através do som, pressão, tensão, entre outros tantos. Então o nosso corpo ele vai reagir a esses sentidos, a essas sensações. O engraçado é que todos eles trabalham de forma bem diferente. Como assim trabalham de forma diferente? Bom, eles trabalham de forma diferente quando eu digo a sensação, tá? A sensação. Então a gente tem o tato, o paladar, a visão, a audição, tá? E o olfato. Temos 5, tá bom? Temos 5. Então, cada uma delas interpreta algo diferente. Mas a sua fisiologia, o seu funcionamento para ter o reconhecimento dessa sensação são muito semelhantes, porque todas elas vão receber o estímulo, vão transformar em impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai até uma região do sistema nervoso central para identificar isso. E aí o sistema nervoso central vai dar uma resposta para você, talvez reagir ou apenas interpretar. Então, quem na verdade vê, quem ouve, quem sente o cheiro, quem sente o gosto, quem sente o tato, na verdade, entre aspas, seria o cérebro, porque é ele que vai identificar tudo isso aí. Bom, o primeiro que nós temos aqui seria o sentido do olfato, tá? O sentido do olfato, assim como o paladar, ele é um sentido químico, que é através de substâncias químicas voláteis que vão surgir no ar, que vão chegar até o nariz e fazer você ter essa interpretação. Assim como são substâncias químicas que vão chegar até a boca, vão dissolver em água e você vai sentir os gostos. Então, o olfato, ele é exatamente isso que vai acontecer. São produtos voláteis, produtos que têm cheiro, que vão chegar até uma área específica do seu nariz, que fica aí bem acima das narinas, chamado de bulbo olfatório. Esse bulbo olfatório que você está vendo em verde aqui na imagem, ele vai possuir alguns pelos sensitivos, pelos olfatórios, que nada mais é do que estruturas microscópicas ligadas a um neurônio especializado. É ele que vai receber essa substância volátil, essa substância, essas moléculas adorantes, né, ou odorantes, melhor dito, e você vai transformar isso em um impulso nervoso, vai até a região do sistema nervoso central, que vai identificar aquele cheiro, e você sabe exatamente o que você está ali colocando no nariz, o que está ali cheirando. E obviamente isso serve como um fator de cuidado, né? Já que você consegue, através do cheiro, saber que aquilo que você está comendo, vai comer, por exemplo, ele está em perfeito estado, né? Existem pessoas que têm
um olfato extremamente apurado, principalmente as pessoas que são chamadas de perfumistas como profissão. Essas pessoas elas conseguem identificar aproximadamente 3.000 substâncias odorantes diferentes. Então, assim como um músico ele vai fazendo as notas para poder formar uma música, um perfumista ele vai usando, inserindo substâncias diferentes para poder dar aquele odor até o perfume chegar até as prateleiras e você comprar e levar para casa. Então são pessoas assim que têm o bulbo olfatório, assim, o cérebro muito treinado para reconhecer cheiros. E engraçado que essas pessoas são perfumistas, muitas vezes elas acabam participando de alguns concursos de interpretação de cheiro com vendas. E eles conseguem, aí você deve pensar, já sei o que é, coloca ali uma fruta para ele saber que fruta que é. Não, muito mais difícil. Eles conseguem reconhecer até mesmo seus parentes através do cheiro. Cada pessoa exala o cheiro de uma forma diferente. Então eles conseguem até mesmo ver essa diferença. Então você percebe que seria ali um nariz do ano, né? A pessoa conseguir identificar tantos cheiros dessa forma. E o olfato, ele é totalmente ligado com o paladar. Então muitas das coisas que você fala assim, nossa, esse gosto aqui é bom, muitas vezes é o cheiro que está te identificando e primeiro do que às vezes o paladar. Subjetivamente, nós temos aqui 4 principais gostos que nós sentimos e um a mais aqui que eu acabei colocando que é o umami. Então, como que acontece isso? Quando você coloca uma substância na boca, ela vai ser dissolvida na água, na língua, na saliva, e algumas determinadas regiões da língua vai ser específica para a identificação de algum tipo de sabor. Então ali, ó, por volta da parte frontal da língua, você tem o doce, nas laterais você tem o azedo, na parte toda frontal e quase lateral você tem o salgado, e lá no fundo da língua você sente o amargo. Por isso que alguns tipos de chás que você vai tomar, que ele é amargo, quando você coloca ele dentro da boca, você sente ele mais amargo só quando você está engolindo. E o que seria o umami que você sente aqui em toda a língua? O umami é representado principalmente em algumas culinárias como o glutamato monossódico. Então ele é um realçador de sabor. Então existem alguns alimentos que a gente come que eles parecem que eles são bem mais destacados e eles acabam ficando por mais tempo você sentindo o gosto dele na boca. Então você tem o tomate, ele tem o umami, você tem no pimentão, entre outros tantos alimentos que possuem isso daí. E aí, nós temos, obviamente, quem identifica isso são os poros ou os botões gustativos, as papilas gustativas. A nossa língua, você observa, ela é toda áspera, porque ela tem ali grande quantidade de poros. E são esses poros que recebem ali a substância química. Essa substância química vai estimular uma célula e essa célula vai mandar o impulso nervoso. Imagina só, de uma substância química vai se transformar em impulso nervoso, vai até o cérebro e vai identificar aquilo que você está se alimentando, tá? E por último, na nossa aula de hoje, nós temos o órgão dos sentidos, que seria o tato agora. Então, nós temos 3 tipos de sensibilidade quando a gente fala de tato, que seria a térmica, né, frio ou quente, a mecânica, que seria a textura, a forma, a tensão e pressão, e também a mais conhecida delas, que é a dolorosa, né? Então são esses 3 tipos de sensação. Nós temos células de sentido de tato em todo o corpo, mas algumas regiões elas vão ser mais concentradas e acabam se tornando mais específicas, como acontece, por exemplo, com a ponta dos dedos. Então, ali vai existir algumas células específicas para cada uma dessas sensações. Nessa imagem aqui, você vê descrito essas células. Os corpúsculos táteis, eles são aquelas relacionadas ao tato. Então, por exemplo, ó, o corpúsculo de Pacini é a pressão que você sente, o apertar, por exemplo.
O corpúsculo de Meissner seria a pressão e também o tato. O corpúsculo de Ruffini seria o calor. O bulbo de Krauser seria o frio. Os discos de Merkel seria também tato e pressão. E as terminações nervosas livres seria a dor, o calor e a sinestesia. Então são essas células que você tem, por exemplo, identificadas todas elas na ponta do dedo em vários lugares do corpo. Então, quando eu digo em vários lugares do corpo, você tem que entender que, por exemplo, às vezes você não consegue definir no braço muito perfeitamente se alguma coisa ali tem uma maior pressão, menor pressão, se aquilo é mais áspero do que uma outra coisa, né? Já com a ponta do dedo, você consegue ver até mesmo que uma folha sulfite ela é áspera. Ela não é lisa, como se fosse um plástico. Até mesmo o plástico, e ele ainda acaba sendo poroso. Mas a gente consegue sentir com a ponta dos dedos, a gente consegue sentir isso. Então, você tem que entender que essas pressões, essas sensações, elas vão passar isso para uma célula e essa célula transforma isso em impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai ser identificado pelo sistema nervoso central e aí você vai ter uma reação, né? Talvez tirar a mão, se desviar, alguma coisa desse tipo. Talvez muita gente deve pensar, bom, seria muito bom se a gente não sentisse dor. Só que se você não sentisse dor, provavelmente você ia ter uma deformação muito grande no seu corpo. Por quê? Porque iam ter fraturas que não cicatrizariam direito, porque você nem sequer sentiu a dor daquela fratura, entre outros tantos problemas. A escrita em Braille, que é mundialmente conhecida, foi feita por um francês chamado Louis Braille. Ele machucou seus olhos quando ele tinha ali perto dos 10 anos, com uma ferramenta, e ele tinha uma memória auditiva muito grande, que a pessoa que ela é cega, ela acaba desenvolvendo muito bem o tato e a audição. Então ele tinha uma memória auditiva muito boa e ele acabou ganhando concursos para cegos e se destacando nesses cursos. E ele ganhou uma bolsa de estudo na França e foi lá na França que ele, nesse instituto, que ele desenvolveu essa escrita em Braille, que são pontos em relevo. Ele fez uma simplificação de uma escrita que já existia, de 8 pontos, para 6 pontos, então se tornando mais fácil a leitura. Então o Braille ele foi instituído em 1852, quando ele tinha aproximadamente 20 anos. Então o Louis Braille, ele instituiu com 20 anos, né, e foi oficializado em 1852. Então essa escrita, ela não é um idioma, ela é um alfabeto. E uma pessoa bem treinada no Braille, ela consegue ler 200 palavras por minuto. Então isso fez com que a universidade, o conhecimento, pudesse alcançar as pessoas das quais são deficientes visuais. Tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha gostado da aula de hoje, bastante informação. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre o sentido da visão e também da audição, ok? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.